Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Dorival Júnior preserva titulares, reforça no segundo tempo, especialmente com Memphis e Yuri Alberto. E aí o Corinthians melhora significativamente. Olha, vou dizer um negócio pra vocês, dava até pra ganhar do Botafogo. Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tá chegando o Dia dos Pais e com ele a chance que você tem de presentear o teu paizão com um presente que ele vai adorar, né? Olha só os produtos da GoCase, gente, para personalizar do jeito que você gosta, para simbolizar a paixão que vocês têm pelo time do coração. Essa linha Corinthians aqui, por exemplo, eu tenho falado para vocês, última chance, hein, de aproveitar com até 70% de desconto no site da GoCase antes da Black Friday, que é só lá no final do ano. Última chance. Eu tenho dito também que essa garrafa Fresh aqui de 950 ml, base de silicone, perfeita, ela tá saindo por a partir de R$ 161,50 com o meu cupom. Sem o cupom, ela custa R$ 169,90, tá? Olha essa garrafa Urban de academia, você leva para onde quiser por menos de R$ 80. O copo térmico queridinho da galera por menos de R$ 129. Rapaziada, a hora é agora. E as capinhas, né? Compre uma, leve duas. E nesse Dia dos Pais, você pode personalizar a Picture, a garrafa Picture, de pai para filho, colocando o emblema, a foto, o desenho, o que você quiser, personalizando a sua garrafinha com a paixão pelo teu time do coração ao lado do seu papai. Também funciona na capinha, também no copo térmico, tudo isso para você aproveitar e personalizar a partir de agora, mas tem que usar o meu cupom Chico Garcia, tá na tela aí com o QR Code e o link tá na descrição. GoCase, GoSale, Dia dos Pais, chegou a hora. Bora aproveitar? Somos movidos por torcer. Bom, rapaziada, dois tempos completamente distintos, claro, porque pensando no derby da quarta-feira, embora o Palmeiras não tenha preservado diante do Grêmio, outros jogadores também, outros times não estão preservando, mesmo tendo compromissos no meio da semana, mas o Corinthians, dependendo, né, das circunstâncias, né, de atletas lá um pouco mais desgastados, o Dorival preferiu preservar. E aí o time ficou muito descaracterizado. Já não tinha o Rodrigo Garro suspenso, e ele faz muita falta. O Martínez também era uma ausência. Aí você coloca na lateral direito o Léo Maná, que inclusive falha no gol do Botafogo no primeiro tempo, e realmente, assim, cada vez mais insuficiente para tê-lo como uma alternativa na lateral. A dupla de zaga, João Pedro Choca e o Kaká, porque a titular, no caso, né, é a de Gustavo Henrique com o André Ramalho. Então, nesse jogo, desses dois que eu citei, Kaká e Choca. Na esquerda, o Angileri, que não sei por que perdeu a posição para o Bidu, e o Bidu até entra no jogo, mas jogando numa segunda linha, no momento do Corinthians até interessante, e aí a troca ela se justificou, dá para dizer assim. No meio de campo, ele colocou inicialmente o Charles, o Ranieri, que fez um partidaço, hein? Que jogo do Ranieri, especialmente no segundo tempo. O Bahia, o menino Bahia, que perdeu um gol, assim, muito da juventude, né? No primeiro tempo, uma das poucas chegadas que o Corinthians teve na primeira etapa, veio um cruzamento da esquerda do Angileri e ele sozinho para chapar, ele recua para o goleiro John. O Carrilho também jogou como titular, porque e jogou 90, né? O Carrilho não tem mais sido titular do Corinthians e ele tá realmente numa rotação abaixo, acho que tá sentindo fisicamente. E aí na frente, o Thales e o Romero. Então é isso, né? No meio de campo, Ranieri, o Charles, Ranieri, Bahia e Carrilho. Esse era o meio de campo. Na verdade, assim, você tinha o Charles ali um pouco mais à direita, depois o Carrilho inverteu, o Bahia mais como um jogador mais próximo do ataque, né, com o Thales e o Romero por lá, que nada fizeram, né, nenhum dos dois, e o Bahia e o Ranieri, né, o Ranieri como esse jogador ali mais centralizado. Enfim, era um time bem diferente, que acho que nunca jogou junto, então era natural que o Corinthians tivesse dificuldades, mas a postura que eu imaginava, né? Pô, vem a virada de chave depois do jogo contra o Cruzeiro, faltou energia no Majestoso, então, pô, agora vai. E, cara, o Corinthians foi completamente envolvido pelo Botafogo, o Botafogo de David Ancelotti, né? O filho de Carlo Ancelotti, que teve o Matheus Ponte pelo lado direito, assim, assombrando o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Teve também
o Newton e o Alan no meio, Montoro chegando à frente e combinando jogadas, o Nathan Fernandes, ex-jogador do Grêmio, que até saiu machucado, assim, que é muito rápido ali, envolvente, o Joaquim Correa, né, que é o meia armador, assim, na verdade ele joga um pouco atrás ali do ataque para poder fazer as combinações também, e o Arthur Cabral, que é um jogador que foi tentado pelo Corinthians, mas o Corinthians não tinha 20 milhões de euros para contratar, né, e ele acaba fazendo o gol. E o gol que o Corinthians sofre, que o Botafogo faz, é um gol de triangulação pelo lado direito, né, o Botafogo estava fazendo um 2 dentro da área do Corinthians, estava fazendo o tempo inteiro. Estava envolvendo os jogadores do Corinthians o tempo inteiro. Dentro da área, o gol acontece com o cruzamento. Aí, agora acho que é o Natan. O Natan ganha de cabeça, o Léo Maná não sabe nem para onde a bola tá indo. E aí, entre o Choca e o Kaká, se eu não me engano, o Arthur Cabral chega para fazer o gol de cabeça. O Hugo também dá uma vacilada. Mas ali era questão de tempo, gente. O gol até demorou para sair. O Botafogo já tinha chegado algumas vezes, trocando passes dentro da área, finalizando dentro da área. E o Corinthians meio perdido no jogo. O que acontece? O término do primeiro tempo foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Corinthians, porque o Botafogo fez um e poderia ter feito mais. Não fez. Eu imaginei um jogo muito mais complicado. Só que aí vem o segundo tempo e aí o Dorival dá aquele all-in, né? Dá uma cartada no pôquer assim para fazer o risco altíssimo e poder ganhar o jogo, ou pelo menos reverter a situação que estava, até porque estava ficando difícil, inclusive para o Dorival. Poxa, era o cara que cobrou energia, que cobrou uma mudança de postura e ela não estava acontecendo, mesmo preservando os jogadores. Aí volta o Yuri Alberto, depois de muito tempo. O Memphis vai para o segundo tempo. Ele tira também o Bahia, o menino Bahia, que tinha perdido um gol e também não estava conseguindo se soltar no jogo. E entra o Breno Bidon, que também não fez um bom jogo. Ele tira o Charles para colocar o Memphis, só para vocês terem uma ideia. E aí tira o Léo Maná para botar o Mateuzinho, porque realmente o lado direito ali estava sofrendo muito. Tira o Romero para botar o Yuri. E aí lá na frente ele tira o Thales para botar o Matheus Bidu. Então, o Dorival ele foi ousado nas trocas, é preciso dizer isso. Mas mais do que isso, provavelmente o intervalo foi de muita cobrança. O posicionamento melhorou, né? Até porque você coloca mais qualidade. E aí o Corinthians começou a marcar alto a saída de bola do Botafogo. O Yuri é um jogador que jogou um pouco mais pela direita, ele não jogou de 9. O Memphis foi esse cara mais centralizado, o falso 9, né? Atacando o espaço, mas vindo buscar o jogo. E o Thales ficou pela esquerda, depois o Matheus Bidu entrou por ali. Aí o Corinthians fez uma blitz, né? O Corinthians fez uma blitz no Botafogo, conseguiu roubar muitas bolas, o Yuri até roubou uma reposição de bola do John, que o Memphis perde. O Memphis estava até meio disperso do jogo em alguns momentos. Mas quando você coloca esses dois jogadores ali, você preocupa demais a defesa adversária. Porque o Yuri ele tem o facão, ele tem a corrida, ele tem a pressão, ele morde. E aí, como disse o Dorival na entrevista coletiva, isso obrigou muitas vezes o Botafogo na saída de bola a rifar algumas bolas pro ataque. Essa bola voltava pro Corinthians. O Corinthians começou a ter mais controle de bola. O Carrilho, que é um cara que gosta disso, né, fisicamente abaixo, mas ele conseguiu, ele e o Bidon, né, conseguiram ter mais a posse de bola. E aí o Corinthians começou a construir, começou a ter mais a bola no pé, começou a bola chegar mais no Memphis, mais no Yuri, eles começaram a trocar passes, e aí o Ranieri consegue descolar um passe no espaço, e o Botafogo cede espaços, no ponto futuro do jeito que ele gosta. E aí é a falta do ritmo de jogo, né? O Yuri recebe na frente do goleiro, cara, a bola tá no pé direito dele, é só chutar cruzado, ele opta por enquadrar o corpo e chutar de perna esquerda. A gente até brinca que o Yuri acha que é canhoto, né? Porque ele chuta muito bem com a esquerda. Só que ele tentou colocar e ele tirou muito, ele perdeu uma boa oportunidade ali. Mas a gente coloca na conta de um jogador que tá voltando, que é muito importante, e que a falta do ritmo de jogo, ela proporciona esse tipo de lance, né? Mas ele foi muito importante no jogo desde que ele entra, porque aí o Corinthians foi outro no segundo tempo, um segundo tempo completamente diferente. O Botafogo ficou encurralado, chegou em algumas raras oportunidades, o Corinthians mandou no jogo, e digo mais, poderia até ter vencido. O Corinthians criou para poder ter vencido. E aí até que num cruzamento, né? A bola sobra para o Matheus Bidu, ele meio que finaliza mal, o Ranieri ajeita e o Memphis enche o pé e chuta tudo que vê pela frente para fazer o gol de empate, mas esse era um gol que também estava amadurecendo. Se o gol do Botafogo no primeiro tempo, ele foi sendo construído, que a gente via ele acontecer, o gol do Corinthians também dessa maneira. Então, assim, o Corinthians mostra que quando coloca o seu time titular, e ainda mais com as peças fundamentais para esse time, hoje o Garro nem jogou, mas no derby a gente espera, na quarta-feira, que os três estejam em campo.
e aí você já começa a ter uma expectativa um pouco melhor. Quando você tem um Ranieri crescendo, e hoje ele foi super importante no segundo tempo, ganhou dividida, sabe? Em posição. Isso fez toda a diferença para o Corinthians na postura, na energia. E aí, quando a qualidade aumenta, quando você tem os seus principais jogadores, é muito melhor. Ainda falta muito, gente. A gente está falando de um empate, mais um, mas é uma evolução que começa a acontecer. A minha cobrança em relação ao Dorival era essa. Eu estava vendo o time estagnado. O time não ia para lugar nenhum. Aliás, ele piorava. E contra o São Paulo foi o golpe final. Foi aquele 2-0 ali que poderia ter sido muito mais pela maneira como o time jogou. Foi vergonhoso, foi ridículo. Aí quando vem o jogo contra o Cruzeiro, líder do campeonato, vem o Botafogo, um dos líderes também, um time muito qualificado, e 2 jogos, 2 embates muito bons defensivamente, e aí com essa nuance aí que você coloca, né, de um time que começa a reserva, mas depois reforça e aí se estabelece bem, você pensa, tá bom, tem margem para crescer. Então, assim, começamos a enxergar um horizonte, começamos a enxergar uma aura positiva. Agora, isso precisa naturalmente se converter em vitórias, atuações melhores, reforços que precisam chegar. E agora, 2 duelos diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que daqui a pouco podem resultar numa virada de chave efetivamente na temporada. O que vocês acharam do jogo? Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!